sou Giovana, sou advogada e participo, atuo no coletivo do coletivo Luiz Gama, Justiça Negra. E nessa noite eu vou falar sobre o nosso patrono. A gente vai falar alguma coisa sobre a vida do nosso patrono e a realidade do negro. O Luiz Gama é considerado o precursor do abolicionismo no Brasil. E a história dele, tem algumas controvérsias na história dele, mas é muito importante a gente ter o conhecimento desses homens que existiram, porque nós estamos aqui hoje em função de outras pessoas que foram à luta, que se dispuseram e que deixaram um legado maravilhoso e que, no caso do Luiz Gama, foi tão interessante que ele ele não chegou a ver a abolição. A abolição foi alguma coisa que ele contemplou, né? Mas não chegou a realmente ver a abolição. Ele não chegou a vivenciar a abolição, porque ele morreu 6 anos antes da abolição ocorrer. Ele morreu em 1882 e a abolição ocorreu em 1888. Então, ele morreu antes de ver, antes de realmente ver de fato, mas ele contemplou e ele trabalhou muito por isso. O Luiz Gama ele nasceu no dia 21 de junho de 1830, em Salvador. Ele era filho de um fidalgo português e uma africana livre. Há controvérsia em relação à questão da Luísa Maim ser ou não escrava. Alguns biógrafos dizem que ela era livre, outros dizem que ela era escrava. Então, tem algumas controvérsias em relação a essa questão. Mas, antes dele chegar a São Paulo, como a gente colocou, ele percorreu assim, diversos caminhos, né? Caminhos assim, incríveis que foram percorridos pelo Luiz Gama. A gente considera ele um poeta, um advogado, jornalista e um verdadeiro abolicionista baiano, que ele foi. Em relação à questão da sua filiação, o Luiz Gama era filho da Luísa Maim, que foi uma das figuras principais da Revolta dos Malês. E há algumas controvérsias em relação a essa questão da Luísa Maim, porque alguns registros falam que a Luísa teria entregado o movimento dos malês, da Revolta dos Malês, para um juiz de paz, mas isso não é nada, não tem nenhuma confirmação em relação a isso, não é? E essa revolta, ela é considerada a revolta dos escravos de Alá. Tem uma característica muito interessante em relação a esses negros africanos que se propuseram a participar dessa revolta, que organizaram essa revolta. Por quê? Tinha uma característica, a característica deles é que eles eram negros que conheciam as letras. Eles eram negros, eles não eram negros não alfabetizados. Eles eram negros alfabetizados e eles tinham um posicionamento diferente dentro da sociedade. Eles almejavam uma ascensão, né? E essa revolta ela foi especificamente em relação à insatisfação contra a escravidão e a questão da imposição religiosa, por eles serem islâmicos e não quererem renunciar à sua religião para assumir o catolicismo, porque os negros eram obrigados, né, a renunciar, né, à sua crença, à sua fé, e assumir o catolicismo como sua religião. E esses negros, esses africanos específicos, eles resistiram a isso. Eles não se curvaram a isso. Então, eles prepararam um plano para que isso não acontecesse. Inclusive, quando a gente fala da revolta, tem algumas coisas interessantes que, no caso, um dos objetivos dos revoltosos era a questão da imposição do catolicismo, né? A questão do preconceito contra os negros, e o objetivo principal deles era a libertação dos escravos. Esses negros eles exerciam atividades livres.
eles não exerciam atividades escravas, eles exerciam atividades livres. E, no caso, eles eram conhecidos, a história fala que eles eram conhecidos como negros de ganhos. Aí tem algumas situações em que eles se destacavam na sociedade, como alfaiates, pequenos comerciantes, artesãos, e eles tinham um objetivo, eles queriam uma ascensão dentro da sociedade, uma ascensão econômica, uma ascensão social dentro da sociedade baiana. E daí a questão da revolta. Na verdade, e outra coisa, um outro objetivo dessa revolta era acabar com o catolicismo e instituir um Estado islâmico. No caso, a questão do confisco dos bens dos brancos mulatos, né? E a implantação de uma república islâmica aqui. Né? Eles tinham esse objetivo. Foi algo que moveu, né, esses revoltosos, né, que eram chamados dos servos de Alá, não é isso? E mais alguma coisa em relação ao desenvolvimento dessa revolta, tem essa questão do que eu falei no início, da Luísa Maim, da mãe do Luiz Gama, mas aqui nem todos... assim, é uma questão muito controvertida, e a gente entende porque todas as pessoas que se colocaram, que se rebelaram contra o Império, de alguma forma, a sua imagem foi denigrida, né, perante a sociedade. Na história, geralmente, conta-se histórias, mas, geralmente, você fala de coisa, você denigre a imagem daquela pessoa que se levantou contra aquele movimento, que se levantou contra o Império. Né? Essa revolta terminou em função de alguém ter entregue para um juiz de paz, e os líderes revoltosos foram mortos, né, que isso era uma praxe, né, naquele período, os líderes revoltosos foram mortos, algumas pessoas foram presas e mutiladas, e assim terminou a revolta. E uma curiosidade que eu achei muito interessante, que o termo malê é um termo de origem africana, iorubá, e significa o muçulmano. Então, e tem uma outra questão, que é a questão dos escravos, dos escravos baianos, especificamente. Tem uma característica muito gostosa, quando a gente estuda a história, principalmente a história do nosso povo, é que os escravos baianos eram tidos como escravos rebeldes, escravos revoltosos. Então, esses escravos, quando chegavam nos mercados, ninguém queria adquirir um escravo baiano. Se sabia que o escravo era baiano, o senhor de escravo, ele sabia que ele ia ter problema lá na fazenda dele, ele ia ter problema na renda, porque aquele escravo, os escravos baianos, eles eram revoltados. Eles não eram conformados com a condição deles, eles sempre primaram, sempre buscaram essa questão da liberdade deles. Né? Tem esse texto, 120, no caso, seriam 120 anos de liberdade. A Jamile falou aqui, leu o texto, né, do Samba da Mangueira, e é uma verdade. Né? A liberdade, ela é uma realidade ou uma ilusão em relação à nossa situação, a situação do negro no nosso país, na nossa realidade, em que se configura essa liberdade. Uma outra situação da vida do Luiz Gama, que é muito interessante, a questão da escravidão. O Luiz Gama nasceu livre. Ele nasceu de um ventre livre, ele nasceu livre. E ele tornou-se escravo aos 10 anos de idade. Ele foi feito escravo. Como que isso aconteceu? O seu próprio pai o vendeu no mercado, seu pai o vendeu. A história conta que ele era viciado em jogo e ficou em uma situação difícil, complicada, e o Luiz Gama, ele usou o Luiz Gama para poder... Usou o próprio filho, vendeu o próprio filho por causa dessa questão do seu endividamento. E aí o Luiz Gama veio num navio para o Rio de Janeiro, para ser comercializado no Rio de Janeiro, e como ele era um escravo baiano,
ele teve dificuldade no mercado aqui de escravos do Rio de Janeiro para ser vendido. Então, foi muito difícil vender o Luiz Gama, não foi fácil, né, essa questão da venda, por ser um escravo baiano. E tem alguns relatos que ele ficou numa casa de uma família aqui, assim que ele veio para cá, aqui no Rio de Janeiro, ficou, parece que, uns 5 dias, e depois desses 5 dias aí foi feita uma negociação, e aí ele foi vendido lá para o Alferes Antônio Pereira Cardoso. E ele trabalhou para esse senhor dos 10 aos 18 anos de idade. Na verdade, o Luiz Gama desenvolvia atividades domésticas. Ele sabia cozinhar, sabia passar, sabia lavar, costurava. Ele fazia atividades domésticas, era um empregado doméstico. Então, ele foi um servo doméstico aqui em São Paulo. E aí é onde ele começou a história dele. O Luiz Gama ele foi analfabeto até os 17 anos de idade. Ele aprendeu a ler aos 17 anos de idade. Alguns relatos falam que ele aprendeu, tiveram pessoas que o ensinaram, e tem outros relatos que dizem que ele mesmo que foi se desenvolvendo e tudo, porque ele era autodidata. E os discursos do Luiz Gama eram assim, primorosos, maravilhosos. O Luiz Gama, alguns dizem que ele aprendeu direito sozinho, e tem alguns relatos que falam que o Luiz Gama ele frequentou, na verdade, ele frequentou, não era membro da faculdade, mas ficou como ouvinte. E, por ser uma pessoa autodidata, por ser muito inteligente, muito interessado, ele acabou recebendo o direito de exercer a advocacia como rábula, que é seria um advogado sem registro, né? Era considerado um advogado sem registro, então ele passou a advogar. Depois que ele aprendeu a ler, ele conseguiu a sua própria liberdade. Aí não é claro a situação, se ele conseguiu a liberdade comprando a sua própria carta de alforria, ou se ele conseguiu, através de argumentações, não é, jurídicas, demonstrando que ele era livre, que ele nasceu livre e que, portanto, a escravidão, portanto, ele ser escravo era ilegal, não é? E aí, mas não tem algo certo em relação a isso. O que se tem é que ele era totalmente avesso à escravidão. E uma das formas do Luiz Gama se apresentar, eu acho muito interessante, que ele anunciava os seus serviços nos jornais paulistanos assim: o abaixo-assinado aceita para sustentar gratuitamente perante os tribunais todas as causas de liberdade que os interessados lhe quiserem confiar. Então, ele advogava gratuitamente em prol da liberdade. Então, se acontecia de escravos, de pessoas terem vindo para o Brasil e serem escravas, e, no caso, sendo essa escravidão ilegal, não é? Ele advogava em prol dessas pessoas, buscando a sua própria liberdade, buscando a liberdade dessas pessoas, desses escravos. E muitos procuravam ele era muito procurado em função disso, e era uma pessoa que argumentava muito bem. Tem um caso concreto de um negro fugitivo que o que ocorre no Brasil. Em 1831, foi proibido o tráfico de escravos. Era proibido. Só que essa proibição legal ela não surtia efeito nenhum prático na vida da sociedade, uma vez que o próprio Estado ele permitia que a escravidão permanecesse. Então, era muito complicada essa questão. E tem um termo que as pessoas utilizam, que surgiu aí, que essa lei de 1831 foi uma lei para inglês ver.
O Brasil tinha sido pressionado pela Inglaterra e fez essa lei, mostrou para a Inglaterra que tinha uma lei que era proibido, mas que, de fato, não surtia efeito. E o Luiz Gama, ele, todas as vezes que tinha um escravo que tinha sido trazido para o Brasil de forma ilegal, ele sempre buscava, em muitos casos, diversos casos, porque, ao longo da sua vida, ele libertou mais de 500 escravos. Ao longo da sua atuação jurídica, ele libertou mais de 500 escravos. E, numa dessas situações de escravidão, ele foi ameaçado de morte. E, nesse período, ele escreve uma carta para o seu filho, Benedito, e dá algumas orientações para o seu filho, porque ele tinha sido ameaçado de morte em função da defesa de um escravo. Parecia que um escravo que havia matado seu senhor. E tem uma coisa que o Luiz Gama falava, e que é interessante, não é bom a gente reproduzir essas coisas, mas é muito interessante, que ele dizia o seguinte, que um escravo que mata o seu senhor o faz em legítima defesa. Então, ele fez uma defesa de um escravo que havia cometido esse crime, e ele foi ameaçado de morte. Em função disso, ele ficou muito melindrado e deixou uma carta para o seu filho, mas aí ele não foi assassinado, não morreu assassinado, ele teve diabetes muito forte, muito profunda, e ele morreu mesmo do diabetes. O Luiz Gama, ele morreu em 1882, como eu havia dito, e ele deixou em 1882, e morreu antes de ocorrer a abolição. Né? Ele não alcançou a abolição. A abolição foi algo que ele contemplou, que ele vislumbrou, que ele lutou, mas que ele não contemplou. Né? Ele realmente não viu a abolição. E tem um autor paulistano, Luiz Carlos Santos, e ele é autor da coleção Retratos do Brasil Negro, onde ele relata a vida do Luiz Gama. E ele faz um relato em relação a essa questão de retratar a vida do Luiz Gama. Ele fala o seguinte: retratar Luiz Gama é descobrir como a ousada presença negra no serviço público ajudou a desmontar e denunciar a quem a justiça do Estado imperial realmente servia. E isso é uma coisa, algo que nós, do coletivo Luiz Gama, nós primamos. Porque o que nós queremos? Nós queremos que sejamos representados em todas as esferas de poder desse país. Todas as esferas. Na esfera judicial, na esfera executiva, na esfera política. Queremos ser representados. Queremos olhar para um plenário do STF e nos vermos lá representados. Hoje a gente não tem visto isso. Né? Nós, negros, quando a gente vê as votações, quando passa na TV, né, você não se vê representado ali. Por quê? Porque a composição é uma composição basicamente branca. E o nosso objetivo é nós estarmos nesses lugares de poder. Para quê? Para que realmente haja justiça, que um negro seja julgado por um negro, e que seja justo. A gente não está falando que um negro que cometeu um crime, por ele ser negro, ele não pode ser condenado. Não, de maneira nenhuma. Se você cometeu um crime, seja quem você for, se você é negro, se você é branco, se é amarelo, não importa. Você vai ter que arcar com essa consequência. Mas o que nós queremos é que tenhamos sentenças, digamos assim, pretas. Né? Sentenças escritas a mãos pretas. Sentenças que, quando você olhar, você vê, bom, essa pessoa, de fato, está sendo feita justiça. Porque, no fundo, a gente tem muitos juristas maravilhosos, a gente tem isso, mas a gente quer que haja pluralidade. E a gente tem muita gente aqui que faz parte da educação, que às vezes é um professor, é um pedagogo, é um professor. E você também, que é um professor, que é um pedagogo, que você faça isso, que lá no seu ambiente de trabalho, que, como o Luiz Gama foi uma pessoa que
foi escravizado aos 10 anos de idade e pelo próprio pai. E tinha todos os motivos para desistir. E ele não fez isso. O que ele fez? Ele permaneceu. E ele usou aquela situação para transformar realidades. Ele não transformou a sua própria realidade, ele transformou várias, centenas de realidades. Não é? E nós estamos aqui, não é, hoje em função disso, porque houveram pessoas que se colocaram à disposição. Nós temos que preparar, minhas sobrinhas estão aqui. Eu não tenho filhos, mas o meu objetivo, eu tenho ventre negro. Se eu tiver filhos, meu filho será negro, independentemente de quem, ele será negro. E eu quero que ele se veja representado nesse país. Né? E nós podemos fazer isso. Nós estamos aqui, não vamos ficar como espectadores. Pessoas perderam a vida para que hoje a gente tivesse a liberdade que nós temos. E a gente não pode retroceder, a gente tem que permanecer, a gente precisa continuar, a gente precisa seguir em frente. E tem uma pessoa que o Medeiros, ele traduziu o livro, a autobiografia dele, que é o Luther King, que é alguém que me inspira pelo caráter, pela força e pelo legado de transformação e que a gente não pode desprezar. A gente não quer, ninguém quer perder a sua vida, mas se perder a vida é necessário para que outras vidas estejam em tranquilidade, nossa, que seja, né? Que assim seja feito. Por quê? Porque isso vai ser importante. Ele perdeu a vida dele, mas foi alguém que faz diferença e que as suas palavras e seus discursos até hoje fazem muito bem a nossa alma. E eu tenho separei para a gente encerrar esse momento, um trecho da última parte do filme Selma, que retrata a questão lá da cidade de Selma, lá nos Estados Unidos, a questão do voto, do negro poder votar, do direito de votar que não era cumprido, que era mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil no período que Luiz Gama vivenciou, que havia uma lei que proibia o tráfico de escravos e essa lei não era cumprida, era ignorada pelo próprio Estado. E aí vou passar para vocês a gente encerra com isso e que a gente permaneça. Não é fácil. Para o Luiz Gama não foi fácil. Para nenhum negro vai ser fácil. Eu espero que para as minhas sobrinhas sejam mais tranquilas do que para mim e do que para você. Mas não é fácil. Só que a gente não pode retroceder. A gente tem que permanecer. E a gente não pode... A gente está procurando instruir, ajudar na construção de uma mente negra politizada, forte. A gente tem condições disso. Né? Para preparar o caminho para as próximas... Nossa, gente, para a gente hoje ser negro é complicado? Mas é bem melhor do que há 35 anos atrás, quando Filó começou a sua militância. E como tantos outros, o Medeiros, o Jorge, como tantos outros começaram, né, a sua militância. Hoje está bem mais tranquilo. Eu acredito que para as próximas gerações nós temos essa responsabilidade de preparar o caminho para que seja mais tranquilo para as próximas. From slavery to the Reconstruction, to the precipice at which we now stand. We have seen powerful white men rule the world while offering poor white men a vicious lie as placation. And when the poor white man's children wail with a hunger that cannot be satisfied, he feeds them that same vicious lie. A lie whispering to them that regardless of their lot in life, they can at least be triumphant in the knowledge that their whiteness makes them superior to blackness. But we know the truth.
stop. We will march for our rights. We will march to demand treatment as full citizens. We will march until the viciousness and the darkness gives way to the light of righteousness. No man, no myth, no malaise will stop this movement. We forbid it, for we know that it is this darkness that murders the best in us and the best of us. Whether Jimmy Lee Jackson or James Reed, to 4 blameless little girls struck down before they had even begun. You may ask, when will we be free of this darkness? I say to you today, my brothers and sisters, despite the pain, despite the tears, our freedom will soon be upon us. For truth, crushed to earth, will rise again. When will we be free? Soon and very soon, because you shall reap what you sow. When will we be free? Soon and very soon, because no lie can live forever. When will we be free? Soon and very soon, because mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage when the grapes of wrath are stored. He has loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. His truth is marching on. One day, when the glory comes, it will be ours. It will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure. Tem solo e esse solo ele foi semeado e nós hoje estamos colhendo algumas coisas, mas ainda tem terra para ser semeada. E nós podemos lançar sementes. E alguns de nós iremos colher o fruto que nós plantamos. E outros não. Outras pessoas colherão. Mas não deixe de semear. Não pare de semear. Continue a semear. Esse é o papel. Esse é o nosso papel. Como negros, como cidadãos, como seres humanos, homens e mulheres, idosos, crianças, não importa. Precisamos continuar com a semeadura, porque vai ter um momento que nós vamos colher e que só vão haver colheitas e vai ser maravilhoso. E o momento da colheita, para alguns povos, é um momento de festa, um momento de celebração. O nosso momento de celebração é durante a semeadura também. Então, como é muito difícil para a gente, então a gente vai semeando e vai celebrando. E vai colhendo e vai celebrando também. Muito obrigada pela oportunidade.